Então, pessoal, venho aqui dar as boas-vindas a todo mundo, abrir oficialmente essa atividade. Meu nome é Cecília, eu sou pesquisadora no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa. Quero agradecer todo mundo que está aqui presente, agradeço a presença dos convidados, dos nossos intérpretes de Libras, que são o Carlos e a Amanda hoje, e também a nossa equipe de tecnologia, o Felipe, aqui conosco. Eu vou deixar aqui no chat para vocês já uma pesquisa, o link para pesquisa de satisfação. Eu peço que vocês respondam ao final. E também vocês vão, quem está aqui participando vai receber certificado, tá bom? Aqui. Então, vamos lá, boas práticas do mundo online, né? A gente pede que, enquanto não estiver participando, que deixe o microfone desligado. No final, vai ter um momento de perguntas que podem ser feitas tanto por chat, escreve lá e eu leio, mas também, quem se sentir à vontade, abre a câmera e pergunta também, né? Fique à vontade. Assim, tá? Então, o Museu da Língua Portuguesa é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A reconstrução do museu tem patrocínio master da EDP e patrocínio do Grupo Globo, Itaú Unibanco, Sabesp, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O apoio é da Fundação Calouste Gulbenkian. A temporada 2022 conta com patrocínio do Grupo Volvo, do Instituto Cultural Vale e do Itaú Unibanco e apoio da Booking.com e do Grupo Ultra, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E o centro de referência aqui, ele é apresentado pela EDP. Então, hoje nós teremos o terceiro de um ciclo de encontros que vem se dedicando a discutir formação e tratamento de acervos dedicados a línguas. No primeiro momento, a gente falou sobre coleta e registro, né, produção de dados. No segundo encontro, a gente falou de tratamento da informação e salvaguarda, e hoje a proposta é falar sobre usos possíveis desses bancos de dados. Né, como extravasar, né, o que a gente faz após a formação desses bancos de dados, e a gente vai ver perspectivas diferentes aqui. Então, para começar essa conversa, eu vou chamar o Jorge Domingues Lopes, que é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, tem pós-doutorado nessa mesma instituição, e é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, no campus universitário do Tocantins, Cametá, onde atua no curso de Letras da Faculdade de Linguagem e Língua Portuguesa e como professor permanente coordenador do programa de pós-graduação em Educação e Cultura. É coordenador do projeto de pesquisa Documentação e Análise de Línguas Indígenas e Não Indígenas Amazônicas e sua interface com a cultura e a educação, do projeto nacional Plataforma Interativa baseada no mapa etnohistórico de Kurt Moendaju, em parceria com o IFAM, em Brasília, e do Programa de Cursos de Nivelamento de Aprendizagem, Língua Portuguesa em Cametá. Pesquisador na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, lexicologia e lexicografia, em línguas indígenas e também em língua francesa. Então, peço, por favor, Jorge, fique à vontade, uns 20 minutos para você apresentar, e depois a gente volta. Obrigado, Cecília. Boa tarde ao público que nos assiste, aos colegas deste evento. Agradeço ao convite feito, né, pelo Museu da Língua Portuguesa para estar nesta tarde tratando de um tema tão importante para a nossa área de linguística, para pesquisadores, né, de áreas afins como antropologia, história, e também agradeço a minha instituição, a Universidade Federal do Pará, que, né, apoia todos os projetos que temos desenvolvido nesses anos. E também o nosso
Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília. Bom, vou iniciar aqui a apresentação. Bem, quando fui convidado para tratar deste tema sobre usos possíveis da documentação linguística, pensei justamente em trazer aqui, né, uma exposição sintética das atividades que nós temos desenvolvido ao longo desses anos e também ideias que podem favorecer o uso de acervos, né, que nós reunimos, eu digo nós, pessoas e instituições. E para começar essa conversa, é fundamental que tenhamos em mente o que é exatamente essa documentação linguística, né, pensada como um registro duradouro e multifuncional de uma língua. Então, essa documentação é geralmente produzida num contexto de pesquisa linguística, antropológica e histórica, né, entre outras. E, em geral, tem como primeira finalidade atender a interesses de pesquisa científica, mas também pode servir para a tomada de decisões para a planificação linguística, a preparação de material educativo, por exemplo. Há outras finalidades. Então, quando nós pensamos em documentar uma língua, nós estamos fazendo um esforço não exatamente para pensar essa língua como se ela estivesse a ponto de desaparecer. Não. A documentação se ocupa tanto com línguas que têm plena vitalidade, quanto com línguas ameaçadas. Então, o domínio da documentação linguística deve ser amplo. E hoje, no mundo globalizado, ter acesso à documentação linguística é uma questão de importância crucial para muitas comunidades, né, de fala, para muitos grupos que têm de afirmar a sua existência por meio da língua. Então, a ideia de fazer um registro da língua para planificar uma língua, para estabelecer uma ortografia, por exemplo, é uma realidade, né? Mas, sobretudo, ter acesso a material linguístico construído para fins educativos. Por isso, suas preocupações teóricas se concentram nos métodos utilizados para registrar, processar e preservar os dados linguísticos primários, assim como na forma de garantir que as coleções de dados primários realmente sirvam para abordar um espectro amplo de objetivos teóricos e aplicados. Então, nessa perspectiva, podemos fazer pesquisas de língua com uma finalidade bem estrita, bem específica, mas talvez o maior valor dessa pesquisa seja estar disponível para um conjunto de ações. Não que ela não sirva para fazer imediatamente um livro, um dicionário, um vocabulário, serve, mas os dados, uma vez compilados, sistematizados, analisados, eles podem muito mais. É aí que entra a ideia de constituição de bancos de dados para uso, né, contínuo desse material. É por isso que laboratórios, faculdades, institutos, centros, museus, empresas e outras instituições, mas também comunidades de fala, pessoas, né, são responsáveis pela condução de pesquisas que resultam na produção de documentação linguística nas mais diversas línguas faladas e ou escritas no mundo. Então, ao se falar em documentação, nós podemos ter foco ou numa realidade de língua falada, ou numa realidade de língua escrita, ou em ambas, né? Já que sabemos que muitas línguas do mundo não possuem registro de escrita, né? Elas não são escritas, são línguas ágrafas, mas
certamente todas são faladas ou gesticuladas. No Brasil, destacam-se na pesquisa linguística antropológica para a constituição de acervos documentais, por exemplo, o Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília, LALI-UNB, o Grupo de Estudos de Línguas Indígenas do Museu Emílio Guild, GELIG, o Museu do Índio, com projeto de documentação de línguas e culturas indígenas, o PRODUCLIN, o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, IPOL, o projeto Atlas Linguístico do Brasil, ALIB, dirigido por um comitê nacional com sede na Universidade Federal da Bahia. Então, esses grupos todos, né? Aqui temos, por exemplo, uma imagem do grupo, nosso grupo de Brasília, dentro do Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas, onde mantemos um grande acervo documental, né, de línguas, né, do Brasil, até de línguas do exterior, e que tem atendido, nesses últimos 20 anos, pouco mais de 20 anos, um conjunto de demandas acadêmicas, mas também linguístico-culturais de vários povos. E ao lado direito temos uma imagem da nossa publicação periódica, na Revista Brasileira de Linguística Antropológica, que já conta com muitas publicações antes do uso desse acervo. Temos também aqui imagens dos sites do Museu do Índio, um projeto de documentação de línguas indígenas, e do grupo do Guild, Línguas Indígenas da Amazônia, em Belém do Pará. E aqui o site do Instituto, né, de Investigações e Desenvolvimento de Políticas Linguísticas, IPOL. A partir de acervos documentais de línguas, é possível desenvolver um conjunto de ações e produzir materiais que atendam não somente a interesses científicos, mas, sobretudo, a interesses da comunidade de fala. Então, esse é um ponto a ser destacado. O interesse científico, em geral, está diante das intenções de coleta de dados de língua por universidades, centros de pesquisa, pesquisadores autônomos. Mas o foco tem se deslocado para comunidades de fala. Os próprios, por exemplo, no caso de povos indígenas, muitos grupos indígenas têm iniciado trabalhos de documentação de suas próprias línguas. E esse material coletado, sistematizado, tem produzido resultados efetivos, sobretudo na produção de dicionários, vocabulários, glossários, livros didáticos. Por isso, destacamos uma das maiores iniciativas institucionais brasileiras neste século, que buscou pensar a documentação linguístico-cultural, né? O Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o INDL, instituído pelo Decreto número 7.387, de 2010. Nesse sentido, foi criado o Grupo de Trabalho para a Diversidade Linguística, o GTDL, instituído pela Portaria IFAM número 586, de 11 de dezembro de 2006. Do trabalho desse grupo, surgiu um conjunto de propostas para efetivar o INDL, que foram sistematizadas nos 2 volumes do Guia de Pesquisa e Documentação para o INDL, Patrimônio Cultural e Diversidade Linguística, publicado em 2016, na sua última edição. Neste trabalho, eu participei como consultor, né, e tive a oportunidade, né, de ver o resultado de um trabalho que durou alguns anos e reuniu especialistas de várias áreas, sobretudo da linguística, de várias instituições. E aqui eu deixo o registro, né, em memória do professor Arion Rodrigues, que foi um pesquisador que esteve, né, compôs este grupo e a quem eu pude acompanhar, né, em parte do trabalho. E nesses 2 volumes nós temos, por exemplo, uma orientação muito clara de como proceder, né, com a documentação linguística sistematizada para fins de registro de língua, para reconhecimento, né, de línguas no Brasil. E desse trabalho, né, do grupo do GTDL, foram realizados projetos piloto, dos quais eu destaco, por exemplo,
o levantamento sociolinguístico e documentação da língua e das tradições culturais das comunidades indígenas na Rucuá e em Matipu, do Alto Xingu, proposto pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. O INDEG, Inventário da Língua Guaranimbá, do IPOL. O INDEG, Inventário da Língua Ayuru, né, proposto pelo Museu Paraense Emílio Guild. E o projeto A Língua Surini do Tocantins, projeto piloto para a metodologia geral do INDEG, né, proposto pelo Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas, né, da UNB, do qual eu fiz parte e pude acompanhar, assim, já do meio para o final do desenvolvimento desse projeto piloto. E esses projetos todos culminaram com o reconhecimento da língua. Neste caso do trabalho da UNB, resultou a inclusão da língua assurini do Trocará no Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Vale lembrar que esse projeto foi interrompido, né, há algum tempo, muito mais por falta de verba, né, de investimento, mas que ele não parou. Ele está acontecendo no ritmo mais lento e eu acredito que deva ser retomado em breve. Aqui temos dois resultados também, dois materiais, um exemplo de materiais produzidos, como que nós produzimos aqui um livro, né, Contribuições para o Inventário da Língua Surini do Tocantins, né, coordenado pela professora doutora Ana Sugueiro da Câmara Cabral, e o Inventário da Língua Guaranimbá, né, coordenado pelo IPOL. Bom, pensando já em registro de língua, eu selecionei alguns casos específicos para apresentar para vocês. Por exemplo, a professora Ana Sueli Cabral pesquisa há muitos anos a língua surini do Trocará. E o acervo, né, que é bastante extenso, está hoje armazenado na Universidade de Brasília. E nós iniciamos uma sistematização desses dados, por exemplo, os dados de léxico, para fins de produção de dicionário. Ela já havia publicado, né, no início deste século, um dicionário da língua surini do Tocantins, e muitos desses dados voltaram a ser aproveitados dentro de uma base de dados eletrônica. Então, esse é um caminho hoje muito plausível, possível, o de sistematizar dados de língua na internet, por meio de programas, de bancos de dados, porque facilita muito o acesso à recuperação dessas informações. Assim como temos essa iniciativa, né, do LAGI, né, temos também como resultado desse acervo documental algumas publicações. Eu só trouxe mais uma aqui, o livro de relatos Assurini, né, que reúne histórias coletadas junto ao povo assurini do Trocará, no estado do Pará. Outro exemplo de constituição de banco de dados e de sua utilização é resultado do trabalho da professora doutora Leopoldina Araújo, que realiza pesquisas junto ao povo paracatejê há mais de 40 anos. E, nesse tempo, constituiu um vasto acervo documental da língua desse povo. Os registros da língua constituíram um acervo que foi transcrito, analisado linguisticamente e tratado segundo orientações teóricas adotadas pela pesquisadora. A partir dos dados coletados e analisados, foi possível sistematizar esse material, por exemplo, em bancos de dados, como o que inclui material lexicográfico. Então, todo um conjunto de dados começa a ser organizado pelas diferentes instituições, cada uma com metodologias, né, próprias, mas, no geral, todas buscam sistematizar os dados de modo a recuperá-los. Então, aqui nós temos um exemplo também de uma base extensa da língua paracatejê, né, que, a partir desse material, foi possível construir o dicionário paracatejê português impresso, né, e, ao mesmo tempo, produzir o site, né, com os dados da língua. E aí, nesse caso do site, já foi possível incluir os registros sonoros, a palavra sendo pronunciada, né, dentro do verbete do site. E também, além do site, a produção de aplicativo, que facilita ainda mais o acesso ao banco de dados.
Então, todos esses produtos surgem de uma mesma fonte, de um mesmo conjunto de dados, que é dinâmico e continua sendo atualizado, e, ao mesmo tempo, ele é revisto, justamente por ser dinâmico. Fora a publicação impressa, que é estática, né? Ela tem uma data e, depois disso, ela precisa ser atualizada. Nos materiais digitais, a atualização é dinâmica. À medida que a atualização acontece no banco de dados, os materiais online recebem automaticamente a informação. Um outro caso de documentação linguística que eu gostaria de lembrar e que foi objeto de um trabalho que eu desenvolvi junto ao IFAM, esse com o mapa do pesquisador alemão Kurt Niemendaju, que desenhou várias versões de um mapa em que registra os povos indígenas do Brasil, registrou até a década de 40 do século XX. Esses mapas possuíam várias camadas de informação organizadas a partir de uma lógica que favorecia perceber a dinâmica, inclusive de movimentação dos povos pelo território, e ele foi desenhado à mão numa grande plataforma, num grande papel de 2 metros por 2 metros. A versão que vocês estão vendo aí é a que existia no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que, infelizmente, né, foi destruído por um incêndio, e essa cópia se perdeu, né? Nós estivemos 1 ano e meio, 2 anos antes do incêndio lá no museu e conseguimos fazer, né, um projeto que eu coordenei, em parceria com o IFAM, o registro em alta resolução, né, definição, desse mapa e de outro que está no Museu Emílio Guild, né, que é similar. E desse mapa físico, né, nós construímos uma plataforma informatizada, né, que está dentro ainda do escopo do INDEG, como uma iniciativa para mostrar a viabilidade de uma sistematização de dados. Aqui eu vou só parar um pouquinho a apresentação para mostrar rápido para vocês a versão online dele. Conseguem ver? Sim. Então, aqui, neste mapa, estamos vendo uma versão digital agora daquele mapa do Kurt Niemendaju, com uma grande diferença. Aqui, ele já está todo georreferenciado e nós podemos, né, selecionar os itens e obter as informações que antes só estavam disponíveis no material impresso. Aqui você tem informações todas as que estavam no mapa disponíveis automaticamente, né? Ao mesmo tempo, assim, as referências que baseiam, que dão suporte à identificação do povo em determinada região do território. Então, isso aqui representa um esforço de documentação, né, sobre povos indígenas e que permite ver, né, um texto do passado, né, dialogando com uma tecnologia do presente, tornando acessível a usuários, né, da internet, de modo geral, pessoas interessadas, né, curiosas, sobre assim, a ocupação do território nacional pelos povos indígenas do século XVI ao século XX. E aqui ao lado temos um conjunto de filtros em que nós podemos selecionar, por exemplo, o grupo G. E ele vai nos dar automaticamente a localização, né, dos povos de língua G, né? Assim como também podemos selecionar os povos de língua tupi, cuja dispersão já é diferente, percebam, não é? Eles
isto, os povos de língua tupi estão, sobretudo, no litoral do Brasil e grande parte na Amazônia, né? E com essa ferramenta, você tem uma visão desses povos indígenas e, de modo geral, durante 5 séculos. Mas podemos também, se quisermos, filtrar por século, digamos, só no século XX. Aí vejam a diferença, né, da quantidade de povos que existia no total para a quantidade que hoje existem. Então, com essa ferramenta, né, que foi construída na base, né, do trabalho do pesquisador Coutinho Mendaju, nós temos uma aplicação muito prática, né, da localização dos grupos indígenas no presente. Aqui, o grupo Tembé, por exemplo. E, com isso, assim, numa etapa posterior desse projeto, poderá ser possível ter dados sobre a própria língua desse povo, a língua Tembé, Tembé Teneterrara. Poderemos, por exemplo, ouvir essa língua, poderemos assistir a vídeos, ter acesso a textos. Por enquanto, o que nós colocamos aqui foram as informações do mapa e as bibliográficas. Bom, então, parando aqui, continuando, voltando para a apresentação. Jorge, você consegue, em poucos minutos, finalizar? Sim, Já deu consigo, sim. Tá bom. Opa, desculpe, deixa eu só um... Ah, tá aqui. Voltando. Aqui. Bem. Bom. Aqui são os créditos do trabalho. Outro uso que nós temos, que eu gostaria de trazer para cá, é um que foi feito na Europa pelo Instituto Max Planck, por exemplo, ao reunir línguas do mundo todo e apresentar os registros sonoros dela. Por exemplo, no Brasil, há um conjunto ainda pequeno de línguas documentadas por eles e que, no início do projeto, teve apoio do nosso laboratório, né, com o fornecimento de vários materiais sonoros, em que é possível ouvir, né, um conjunto de palavras associados a um mapa georreferenciado. Então, aquela ideia que eu falei há pouco, poder juntar, né, informações geográficas, históricas, etnológicas, mas também linguísticas, podendo ouvir, podendo ver o texto escrito, né, de diferentes grupos. Então, nessa dinâmica de nós precisamos sempre pensar num modo de tornar as informações acessíveis ao público. Então, aqui temos, né, mais uma proposta. Outra, já que estamos falando também no Museu de Língua Portuguesa, não poderia deixar de citar o projeto do Atlas Linguístico do Brasil, né, que foi coordenado, né, da professora Suzana Cardoso, né, memória também fazemos aqui, e mostrar aqui também como esse trabalho trouxe um mapeamento linguístico do Brasil. E você tem aqui numa carta, por exemplo, podendo saber onde que se faz uso dos pronomes tu e você dentro do território nacional. Também o uso de uma base linguística importantíssima hoje da língua portuguesa é o que nós temos como vocabulário ortográfico, né, da língua portuguesa mantido pela Academia Brasileira de Letras, que reúne um acervo de mais de 320 mil itens, né, lexicais, para demonstrar como se deve escrever o português, né, segundo a norma ortográfica. Acervo está disponível, né, na internet ou na forma de aplicativos. E, para encerrar, não poderia também deixar de citar um uso de banco de dados, que é o de tradutores automáticos. Grandes empresas, né, do mundo hoje, Microsoft, Google, né, acabam constituindo, fazendo a pesquisa linguística para fins, né, práticos de tradução.
poder oferecer ferramentas cada vez mais eficientes. E aqui eu trouxe 2 exemplos, o Deep Tradutor e o Google Translate, né? Então, você imagina uma empresa como o Google reunindo aí milhões de dados linguísticos, tornando esses dados, né, disponíveis para todo um conjunto de, né, ações. E a principal delas hoje, que tem sido investido bastante, é a tradução automática. E é uma notícia boa que há pouco tempo incluíram mais línguas, e dentre elas o Guarani, né, e algumas línguas indígenas do Brasil. Então, aqui as referências. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Eu estava já lembrando disso, da inclusão foram 24 novas línguas incluídas agora no Google Tradutor, né? E então, dando continuidade, eu vou chamar aqui a Shang Wan. Coloque ela aqui na tela para a gente. A Shang é antropóloga com pesquisa e trabalhos na área de arte e cultura material indígena, em especial sobre os Carajá da Ilha do Pananal, no estado de Tocantins. Ela realizou curadorias de exposições sobre cultura material Carajá em diversos museus e instituições do Brasil, como o Museu do Índio, da FUNAI, e o Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e Memorial dos Povos Indígenas, no Distrito Federal, e no Museu de Manaus, da Nova Zelândia. É consultora da Unesco, atuando no Museu do Índio, desde 2014 como gestora científica de documentação linguística do projeto de cooperação técnica internacional Salvaguarda do Patrimônio Linguístico e Cultural de Povos Indígenas Transfronteiriços e de recente contato na região amazônica. Então, por favor, Cheng, fica à vontade. 20 minutos, a palavra é sua. Seu microfone está fechado. Muito obrigada. Quero inicialmente agradecer o convite para fazer parte desse encontro, né, e poder compartilhar com os presentes a experiência ProgDoc, né, sobre os usos possíveis do resultado da documentação, da pesquisa e documentação. Vou aqui, então, compartilhar a minha tela para mostrar o... Vamos ver se vai... Foi? Então, tá. Então, a experiência ProgDoc. Deixa eu ver. Como é que... Então, o ProgDoc é o Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas que se iniciou em 2009, abarcando esses 4 frentes de documentação. O ProDocLin, que é o mais produtivo de todos, que é a documentação de línguas, ProDocult, de fatos e eventos culturais, o ProDocSon, que é a documentação de material sonoro, instrumentos musicais, tudo relativo à produção assim, musical, né? E o ProDocServe, que é a documentação a documentação do acervo, né? A modernização do acervo no Museu do Índio, certo? Então, nós vamos falar do ProDocLin. E o ProDocLin, aqui nós temos um mapa mostrando as atuações dos nossos subprojetos, né, todas essas áreas, né? Não vou entrar em detalhe, só para vocês terem uma noção da abrangência da nossa atuação, né? São, desde 2009 a 2015, foram 12 projetos de documentação de línguas e culturas e 5 de gramáticas pedagógicas. E atualmente estamos trabalhando nos dicionários multimídia. Eu vou falar sobre eles hoje. Então, só lembrando os propósitos fundantes
do ProgDoc é promover a documentação de línguas e culturas, ampliando as possibilidades de sua salvaguarda para futuras gerações, constituindo acervos digitais estruturados no Museu do Índio com materiais de qualidade e seletivamente acessíveis. Isso quer dizer que tudo que nós documentamos e processamos e armazenamos no museu fica à disposição de forma seletiva, né? De acordo com as orientações dos povos, né? Porque tem muito material sensível culturalmente. Também outro propósito é treinar, isso é um propósito muito importante, oferecer treinamento em pesquisa e documentação a jovens indígenas, né, promovendo protagonismo na construção de conhecimento, envolvendo as comunidades que participam dos projetos. E o último, mas não menos importante, retornar esse material documental processado às comunidades envolvidas de forma assim, produtiva, positiva, em forma de vídeos, CDs, né? Não mais CDs, porque CDs mas essas coleções de gravações, tratados para que possam ser acessados pelos povos indígenas, além de publicações e materiais didáticos. Então, vamos aqui rapidamente falar um pouco sobre a situação das línguas, né? Aqui eu trouxe esse infográfico aqui, talvez não esteja completo ou muito atualizado, porque a pesquisa nas línguas indígenas estão sempre revelando muitas novas possibilidades de classificação, de distinção. Mas esse infográfico ele mostra bem que as línguas brasileiras, vocês têm a diversidade, né? Mostra bem a diversidade das línguas indígenas brasileiras, que você tem dois troncos, grandes troncos de línguas, que é o tronco tupi e o tronco macro-G, das quais derivam as famílias, né? Várias famílias do tronco tupi, né? Como as famílias Munduruku, as famílias Tupari, né? E aí vai as famílias Tupi-Guarani, né? E o tronco macro-G, que tem as famílias, por exemplo, Carajá, a família Machacali, Bororo, que derivam desse grande tronco. Além desses dois grandes troncos, nós temos outras famílias, família Aruaque, Catuquina, né? Caribe, Guaicuru, essas outras famílias que têm várias línguas aparentadas. E todas elas são línguas brasileiras, né? Então, eu sempre digo assim, não, no Brasil, o português não é só a única língua brasileira, as línguas brasileiras são também as línguas indígenas, né? Temos também as línguas isoladas, em que não se conseguiu definir muito bem parentesco com as outras línguas. É claro que o estudo, como eu disse, o estudo linguístico sobre as línguas indígenas está sempre em evolução, sempre recebendo novos dados, novas informações, né? E como o colega mostrou, né, o mapa do Curto Minuandaju, nós temos um mapa aqui um pouco mais recente, do Instituto Socioambiental, em que mostra mais ou menos também a localização dessas famílias, né, aqui no Brasil, chamando a atenção novamente para a ausência dessas línguas indígenas na região litorânea brasileira, né? Que se perderam, né? Por motivos que nós conhecemos, assim, de perseguição, de extermínio, né? E
expulsão de povos dessas regiões assim mais litorâneas, mais lá para o mais interior foram mais preservadas. Tá? E isso, assim, essa questão das línguas indígenas já vem sendo apontada pela Unesco já desde no início do século, no início do século, e finalmente foi decretado a década de 2022 e 2032 como a década internacional das línguas indígenas, para chamar a atenção do mundo todo sobre essa questão seríssima que muitas línguas estão morrendo a cada dia. Né? No nossos projetos, nós estamos documentando línguas, como, por exemplo, o Ugató, uma língua isolada no Mato Grosso, que estamos gravando 2 últimos falantes nativos. Né? Perdemos, durante a pesquisa, a última falante fluente, Dona Eufrásia, da língua Guató. Então, é um quadro realmente alarmante. E aqui trouxe essa citação aqui para lembrar que cada língua, a importância de preservar, até as mais que só tem um punhado de falantes, né? Cada língua é um mundo particularmente estruturado de pensamentos com suas próprias associações, metáforas, modos de pensar, vocabulários, sistemas sonoros e gramática, tudo isso funcionando junto em uma maravilhosa arquitetura estrutural que é tão frágil que poderia facilmente se perder para sempre. Então, esse é o alerta da Unesco para que tomamos ações para frear essa perda de línguas indígenas. Né? Aqui é o Atlas Mundial das Línguas em Perigo, que a Unesco mostrou. E aqui eu mostro aqui um quadro que a gente vê, né? As línguas vulneráveis. As línguas podem ser classificadas como seguro, aqui considerando aqui todas as línguas faladas no mundo, né? 57% estão consideradas seguras o suficiente, mas quase a metade estão em algum grau de vulnerabilidade, de risco, de perda. E as nossas línguas indígenas estão entre essas aqui, severamente ameaçadas, definitivamente ameaçadas, criticamente, e muitas extintas, como a gente está tentando salvar, né? Dessa perda total. Aqui, então, além da transmissão intergeracional, aí eu ia falar da transmissão, a transmissão intergeracional um fator assim muito importante para a questão da vulnerabilidade das línguas, né? Então, se as crianças não estão mais aprendendo as línguas em casa, elas são altamente já entram na questão da vulnerabilidade. Então, importante fazer ações que promovam, que fomentem a transmissão intergeracional. Além dessas, muitas outras ações, fatores que corroboram para a vitalidade linguística. Então, a gente falando de línguas indígenas, que são línguas tradicionalmente de tradição oral, né? Que foram incorporadas a um sistema que tem seu sistema gráfico incorporado há pouco tempo, temos muito pouco material produzido para as línguas indígenas, né? Como livros, como material didático, né? E eu acho que eu posso entrar muito em detalhe, que cada um daqueles fatores a gente poderia falar assim um tempão, né? Mas então
ProDocLin trabalha nesses 5 principais eixos de ação: documentação, pesquisa participativa, organização e processamento de dados, a salvaguarda do patrimônio cultural e linguístico, que é o papel do museu, né? E o retorno positivo para as comunidades indígenas, que é também, a gente tem usado o termo a devolutiva, né, para as comunidades. Então, aqui, por exemplo, a primeira fase é a documentação em campo. Aqui é o nosso pesquisador Sanderson, do projeto Corubo, e o envolvimento dos membros das comunidades como pesquisadores bolsistas, né, em que, ao ajudarem a documentar essas línguas, eles estão voltando a sua atenção para as suas próprias línguas, pensando sobre as suas próprias línguas, né, e entendendo a importância desse trabalho. Aqui temos uma equipe do projeto Baniwa, né, que está aprendendo a transcrever o material documentado, e depois a organização desse material, a sistematização desse material no Museu do Índio. Por exemplo, aqui temos uma oficina de edição de vídeo, né? Então, todo esse material é processado, né? Processado para ser arquivado e guardado no museu. Que 2 pesquisadores bolsistas nossos, Corrizinho Tauano, em oficina de edição, né? E, com isso, fomentando o protagonismo na construção do conhecimento. Outra edição Matiz. E a salvaguarda desse material, que de outra forma poderia se perder. Imagina todos esse conteúdo simbólico que tem sua forma de transmissão oral, né, principalmente, e está assim com a documentação salvaguardado no museu, né? Então, aqui nós temos uma visita do seu Getúlio, do CRAO, e conferindo conferindo materiais que o museu tinha e qualificando, né, informando sobre as pessoas, essa pessoa, essa festa. Então, esse material guardado vai servir para futuras gerações dessas populações indígenas, né, voltarem a estudar e pesquisar e enriquecer esse conhecimento. Aqui é um trabalho que eu não vou nem... Então, um trabalho da documentação em que nós trabalhamos com o Elan, né, em que a gente trabalha aqui os vários níveis de notação de uma história, né, de uma narrativa gravada. Esse trabalho aí foi feito aí lá no Irem, dos nossos tradução, fotografia, tá? E esse material todo resulta, né? Os usos possíveis são claramente essas publicações, né, que nós fizemos desde o início. Aqui eu tenho por exemplo. Aqui nós temos vários... São publicações de narrativas tradicionais, histórias, né? São principalmente material didático e paradidático. Temos gramáticas pedagógicas que foram produzidas, temos muitos materiais assim de letramento, né, nessas línguas, e principalmente material para leitura.
né, que falta muito nas escolas indígenas, é sempre uma demanda frequente das comunidades, material para que as crianças possam ler nas suas línguas, né? Porque as escolas acabam recebendo material das secretarias de educação que trazem um conteúdo que não tem nada a ver com a realidade da vida, né, nas aldeias, da realidade das crianças. Então, sempre é uma grande demanda e a gente está sempre tentando produzir esse material para as escolas. E aqui temos algumas das últimas publicações, né? Esse é o da língua Kotira, né? O livro de vida e fortalecimento memorial do povo Kotira, Waikana, sobre a cultura Waikana, e Pantom Piá, que reúne histórias e narrativas dos povos de Roraima, Macuxi, Taurepang e Wapixana. Tá? Além a devolutiva também é em forma de exposições nos museus, tanto no Museu do Índio como em outros museus. E aqui também é e também aqui, ó. As gramáticas pedagógicas são um esforço de grande investidura, né, do Prodoclin. Produzimos aí gramáticas pedagógicas para serem usadas nas escolas, porque o que existe muito, fizemos oficinas nas aldeias, né? O que existe muito em termos de estudos de língua, né, produção acadêmica de gramáticas descritivas, que acabam sendo de interesse só para os especialistas, assim, os linguistas que estudam a língua. Mas não se pode usar esse material nas escolas, porque é uma língua, né, uma língua muito especializada na linguística. Então, nós estamos produzimos essas gramáticas pedagógicas para serem usadas nas escolas, né? Junto com os professores, sempre em oficina nas escolas, e está saindo 5 gramáticas pedagógicas agora sendo formatadas, né? Sendo trabalhadas na sua arte para serem produzidas e distribuídas. Por exemplo, aqui é uma parte que a gente fez, descrevendo as características, né, da língua, né? Então, os professores perceberam com isso porque o que acontece nas escolas, basicamente, é que as aulas na língua materna, como eles chamam, né? Aula de língua materna, era basicamente aulas de ortografia, como que se escreve a palavra. Vamos aprender a escrever as palavras na nossa língua. Mas, a partir desse trabalho, das oficinas de gramática pedagógica, os professores perceberam que eles podem explorar outras formas de estudar a sua língua, né? Perceber como funciona as suas línguas, como se faz um tempo verbal no passado, no futuro, né? No presente, como que essas regras são regulares, frequentes, e que realmente todas as línguas têm uma gramática que pode ser elicitada, né? Pode ser extraída nessas oficinas. Aqui a equipe Kawaueté, gramática Kawaueté, que produziram. E, por fim, por último, mas não menos importante, nosso foco de trabalho atual são os dicionários multimídia na plataforma Japim, né? A plataforma Japim é um dicionário multimídia que traz, assim, está em construção, está sendo desenvolvido, né? Com várias
funcionalidades, né? Nós temos aqui vocês podem conferir depois, se quiserem. Aqui, por exemplo, é uma página de consulta do dicionário Banil Acoripaco, né? O abacaxi você pode clicar aqui e ter o arquivo sonoro da palavra. Depois você tem o arquivo sonoro do exemplo de uso dessa palavra, né? E você aqui tem busca do português para o Baniwa e também tem do Baniwa para o português. E aqui estão as letras iniciais em que você pode fazer as buscas. Tá? E, além desse modo consulta, existe um modo edição, né? Então, por aqui, os pesquisadores que estão trabalhando nesses projetos vão corrigindo, adicionando novas entradas. Se precisar corrigir, podem vir aqui. Então, é uma página de edição em que não todos vão ter acesso, é preciso ter um acesso autorizado para participar da edição desses verbetes. Tá bom? Temos... não sei como é que está o nosso tempo. Está acabando. Tempo. Tentando correr. Aí, então, esse dicionário tem a sua forma, a sua versão impressa em PDF, né? Foi desenvolvido pelo nosso dicionarista Helder Perry, ele participou também de um encontro anterior, deve ter falado um pouco do dicionário das plataformas Japim. Então, temos aí porque nas comunidades indígenas, né, muitas não têm acesso à internet, né? Então, essa possibilidade de produzirmos uma versão impressa para levar para as escolas nas comunidades, né? E também, e por fim, assim, temos aqui mostrando para vocês a versão levando em consideração que o computador realmente é um recurso, uma ferramenta assim, que não é muito comum em comunidades indígenas, a plataforma Japim tem a sua versão para smartphone, né? Que está cada vez mais presente nas comunidades indígenas, o smartphone. Então, todo dicionário tem a sua versão para smartphone. E volto a destacar que é uma plataforma que está sempre crescendo. Esse é um trabalho que não está terminado e nunca vai está sempre em contínua alimentação de dados, né? E envolvendo cada vez mais os nossos pesquisadores bolsistas que estão sendo treinados para possivelmente inserir novas entradas, sempre sob supervisão do gerente do dicionário, que é o nosso pesquisador, linguista, responsável pelos subprojetos, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. E finalizo agradecendo com essa foto aí, lembrando que as futuras gerações agradecem. Certo? Corri um bocado. Ótima forma de terminar. Inclusive, a professora Bruna Franqueto está aqui contando, né, que já foi publicada a Gramática Pedagógica Cotiria e outras estão sendo preparadas para publicação ainda esse ano. Depois a gente vai passar pelos comentários do chat. Tá. Mas, por hora, te agradeço, aqui a Márcia e a Juliana, que vão apresentar o projeto da Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira. Inclusive, boa parte das conversas que geraram esse ciclo de encontros vieram das conversas com a equipe desse projeto, né? Então, a gente queria um momento para discutir acervos e importância dos acervos dedicados a línguas e formação das pessoas que participariam desse projeto. Então,
Elas são uma parceria nossa aqui nesse ciclo de encontros. Vou apresentá-las aqui, então. Vou começar falando da Márcia, a Márcia dos Santos Machado Vieira, que é professora pesquisadora na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora e mestra pela UFRJ, tem experiência na investigação de variação e mudança de fenômenos fonéticos e morfossintáticos. Ela coordena o projeto brasileiro Predicar, Formação e Expressão de Predicados Complexos e Predicações, o projeto franco-brasileiro Variar, que é Variação em Línguas Românicas, o projeto brasileiro CAPES, Vozes Escritas nos Diferentes Espaços da Língua Portuguesa, e, enfim, entre outras coisas, ela também integra o GT de Sociolinguística da Ampol e coordena a comissão científica da área de Sociolinguística da Abralim e é editora-chefe da revista de Adorim. Ela e a Juliana fazem parte dessa comissão da Abralim, inclusive que sob o guarda-chuva da Abralim agora, que está o projeto da plataforma, elas vão contar melhor para vocês, tá? E a Juliana, ela é doutora em Linguística e Língua Portuguesa pelo programa de pós-graduação da Unesp de Araraquara. Ela realizou estágio de doutorado na Faculdade de Letras e no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, e o pós-doutorado dela junto ao programa de pós-graduação de Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara, na área de Sociolinguística. Atualmente ela é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fica em Uberaba. É líder do grupo de pesquisa em estudos variacionistas, que chama GEVAR. Também é professora colaboradora do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara, vice-coordenadora do GT de Sociolinguística da Ampol e coordenadora na área de Sociolinguística da Abralim, pesquisadora do CNPq, e suas pesquisas atuais estão concentradas na área de Sociolinguística com interface no ensino de língua portuguesa, descrição do português brasileiro e sua organização de corpora no português brasileiro, especialmente no português ali do Triângulo Mineiro Sul. Então, por favor, fiquem à vontade para apresentar a palavra de vocês. Obrigada, Cecília. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, deste encontro e ao público. Bem, o projeto, Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, ele foi desenhado inicialmente no GT de Sociolinguística da Ampol, depois ele foi levado a pesquisadores de comissões científicas e estratégicas da Abralim, e de uma dessas comissões, Cecília parte, Então, a partir desses diálogos, nós encaminhamos formalmente para a Abralim, na gestão ainda de Miguel Oliveira Júnior e Raquel Freitag, a proposta desse projeto, Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, que conta com pesquisadores de outras comissões, além da de Sociolinguística. Juliana, pode passar. Bem, nós vamos apresentar em linhas gerais os elementos dessa plataforma, que, na verdade, quer ser um repositório de coleções de dados e metadados brasileiras e objetos digitais correlacionados. Ele, até por conta do desenvolvimento desse projeto, ele inicialmente foi gerado no âmbito do GT, como eu disse, e por conta de interlocuções lá, nós contactamos o IFAM, contactamos o Museu da Língua Portuguesa, em 2021, e desde então temos tido esse diálogo com o Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, até que entendemos que o melhor local para abrigar uma proposta que é de um projeto nacional seria a Abralim, a Associação Brasileira de Linguística. Esse foi o nosso entendimento. Então, a partir do desenho do projeto, nós temos aí algumas frentes e metas e sujeitos envolvidos, para a otimização e visibilidade da área de letras e linguística, compartilhamento de dados, metadados e de documentos, desenhados pelos sujeitos envolvidos nesse projeto. Nossa intenção é a preservação do nosso patrimônio multilingüe,
Também é uma gestão e uso e reuso transdisciplinares, né, que propiciem educação e cultura em sentido amplo, né, e interações, exposições, espaços museológicos e outros espaços, né. Por exemplo, no momento, eu e Juliana e outros pesquisadores, né, envolvidos, nós já estamos num projeto de extensão que tem em diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, né? Então, estamos trabalhando nisso. Temos o contato com o Museu da Língua Portuguesa desde 2019, na verdade, mas em 2021 ele foi retomado. E entre as frentes de trabalho, então, um dos momentos é o mapeamento dos repositórios existentes no Brasil. Nós já começamos a fazer esse levantamento e percebemos que muitas coleções de dados ou acervos estão situados no litoral do Brasil, né? Queremos definir princípios, políticas, diretrizes, padrões de armazenamento e compartilhamento desse material. Então, isso já vem sendo pensado no movimento Go-Fair, né? No mundo vem sendo pensado, no Brasil vem sendo pensado, mas queremos pensar na nossa área, né? Em letras e linguística. Constituição de novas coleções que representem todas as diferentes regiões do país e as diversas línguas, né, no país, e suas variedades de uso. Para isso, precisamos sensibilizar, né, pesquisadores, pessoas, né, e mapear recursos e expertises para a agenda de trabalho colaborativo, congregar, interagir, capacitar, né, pessoas para a execução das ações, e a gente tem feito esse movimento. O projeto está no início, este é o primeiro semestre, né, de uma série de fases, e nós temos trabalhado nessa formação contínua, né, para envolver as pessoas numa agenda de ações, né. Outro momento, né, outra frente é de acordos de financiamento e resoluções normativas, né, para o desenvolvimento da plataforma digital em si, de sua arquitetura sociotécnica, né, dos sujeitos, papéis e funcionalidades, a definição de tecnologias, infraestruturas e construção de aplicativos. Já começamos também a dialogar com pesquisadores, né, com expertise em repositórios de dados da área da ciência da computação. Definição de condições de leitura, né, desse material armazenado por humanos e máquinas. Essa é uma das frentes. Definição de condições, padrões e rotinas, né, de povoamento da plataforma por coleções de dados linguísticos, metadados, né? Armazenamento e salvaguarda. Realimentação contínua por ação de múltiplos sujeitos. Isso está previsto no projeto, né? Não só a reunião de quem está efetivamente trabalhando na plataforma, mas a construção de espaço para que as pessoas possam, né, depositar coleções, metadados, para que as pessoas possam acessar as coleções que estão em outros lugares, né? E curadoria técnico-científica, comunicação, disseminação, definição de políticas de citação e de reconhecimento como produção técnica, gerenciamento e manutenção do repositório. E nós entendemos que a Associação Brasileira de Linguística, né, por reunir pesquisadores com expertises tão diversas, né, seria o lugar para esses acordos, para essa negociação, para a definição dessa política, né, na verdade, de entendimento, de construção de acervos, de armazenamento, né, pensando em questões legais, em questões éticas, né, e para uma política nacional, para que as pessoas possam, né, somar forças para que seja possível resguardar, né, preservar nosso patrimônio linguístico. Por isso também que, num primeiro momento, chegamos a entrar em contato com o IFAM, né? Pensando nesse espaço aí de preservação do que é nosso, né, no Brasil. Juliana, pode passar adiante. Eu vou dar notícias, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa descrição que eu fiz aqui muito sucintamente, já há alguns textos, inclusive no Museu da Língua Portuguesa, né, tratando de aspectos do projeto Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira. Tá? Então, essas são as referências. Bem, nosso entendimento é que um projeto dessa natureza ele pode otimizar tempo e energia de pesquisadores, né? Porque qualquer constituição de acervos, né,
qualquer língua, ela demanda muito tempo, uma rede de atores, né? Uma rede de pesquisadores, membros da comunidade. Então, ela pode dar visibilidade, né? A essas pessoas, porque às vezes na rede, né, de pessoas envolvidas, algumas elas não são nem conhecidas, né, o trabalho de algumas pessoas. A nossa ideia é que todos, né, haja uma participação e a visibilidade de todas as ações, né, envolvidas. Pode otimizar custos também, né? Então, se a gente pensar que um projeto que reúna, né, dados, coleções de dados, ou pelo menos informações sobre coleções de dados, para que pessoas no Brasil e fora do Brasil possam acessar o que há em termos de repositórios, bancos de dados, isso se estiver na Associação Brasileira de Linguística, né? Isso pode facilitar, né, que os dados sejam encontrados, né, sejam acessados, né, dentro e fora do Brasil. Próximo slide, Juliana, estou tentando correr um pouquinho. Bem, quanto aos usos possíveis, nós pensamos em ciência e educação cidadãs, né? E é isso que nós vamos destacar do projeto. Uma das frentes, e aí essa é uma matéria da Nature, né? É a exigência dos dados. Cadê os dados, né? Já há periódicos que solicitam que os pesquisadores, ao publicarem um artigo com os resultados de uma pesquisa, também associem a esse artigo onde estão os dados, né? Qual é a fonte, né, dos dados descritos. E esse é um movimento que vem ocorrendo no mundo e no Brasil também, já há vários espaços pensando nisso, já há instituições como a Embrapa, a USP já vem pensando pela FAPESP, né? Há outras instituições pensando em repositórios de bancos de dados, da importância de reunir e dar acesso a esses repositórios, né, nesse movimento Go-Fair. E esse aqui é só um exemplo de uma publicação em que há a indicação dos scripts, né, e dos arquivos de dados que estão associados ao artigo publicado, né, porque há periódicos, revistas que já solicitam. Então, haver um espaço para reunir dados, né, e que há um espaço em que haja confiabilidade, né, em relação aos dados que estão ali reunidos, é outro ganho, se a gente pensar em comunidade científica. Próximo slide. Então, pensando que nos usos possíveis, né, da ciência, né, linguística, como uma ciência cidadã que pode atuar em diferentes frentes, e uma dessas frentes é pensar em políticas nacionais, né, relacionadas a esse movimento Go-Fair, para estimular boas práticas na reunião de coleções de dados, né, na reunião de informações sobre os metadados das coleções, na organização de repositórios voltados para a nossa área de línguas, né? Então, planejar, constituir, configurar esses dados, documentar isso, né? Cada um, hoje em dia, né, cada projeto acaba fazendo em função do que acha melhor, né? Entendemos que a Abralim pode reunir pontos de vista diferentes, né? E a negociação desses pontos de vista para que possamos pensar em planejar novos acervos por todo o Brasil em função de algumas diretrizes comuns. Essa é a ideia. E isso essa proposição, né, de políticas em diferentes ações pode resultar em usos, reusos, né, da produção, tanto na comunidade científica como fora dessa comunidade científica. A tipificação e normalização dos repositórios, o que são as coleções, né, o que são dados, o que são metadados, né, discutir isso, né? Então, uma associação nacional, por meio da negociação dos elementos desse projeto, pode, na verdade, estipular algumas diretrizes para isso, pensando na constituição da plataforma digital, né, da diversidade linguística. Além disso, a Abralim, por exemplo, que é a que acolheu, né, o projeto,
ela funciona como uma instituição centralizadora dessas informações, da comunicação sobre o que é feito, né? Dos acessos a outros espaços, né? Pensando que nem todos podem querer depositar coleções de dados, mas podem informar, né? E diferentes pesquisadores no mundo e no Brasil podem ter acesso via esse local, que vai funcionar como uma rede de cooperação, de compartilhamento, né, de disponibilização e acesso ao que nós temos em termos de bancos de dados. Também há um ganho, um uso que é a visibilidade institucional, a visibilidade dos indivíduos, né, envolvidos na constituição de acervos, das demandas e investimentos que estão associados a editais, agências de fomento, da visibilidade também dos elementos das pessoas envolvidas, né, dos sujeitos envolvidos na constituição de acervos na sociedade, né, porque muitas vezes nós contactamos pessoas da comunidade, por meio delas nós fazemos parte, por um tempo, para a coleta de dados da comunidade, né? Também visibilidade e circulação do que é documentado, segundo níveis de acessibilidade diferentes. Nós sabemos que há questões legais, éticas envolvidas, né? Em espaços de educação, cultura, diplomacia, comunicação, relações interdisciplinares, nacionais e internacionais. Eu, por exemplo, estou envolvida num projeto agora que conta com pesquisadores de ciência da comunicação, de ciência da computação, de duas instituições diferentes, né? E que eles nos dizem que é importante saber das demandas de outra área, justamente para podermos desenvolver aplicativos, tecnologia para atender essas demandas. Então, esse movimento GoFair tem interesse em demandas de diferentes áreas. E uma área, né, que pode demandar aí, requisitar novas tecnologias é a de línguas, né? A maximização de potenciais da comunidade científica, por meio do desenvolvimento de tecnologias, a melhoria da gestão, né, de dados e metadados, da avaliação, né, das produções, e reprodutibilidade, interação, novas ideias, interação em outras áreas, além da área científica, né? Pensamos aí, foi mostrado anteriormente, né, a possibilidade de exposições, de contato com a sociedade, até para verificar as demandas, né, e pensar em aspectos relacionados à inteligência artificial, a turismo, né, questões entre língua e turismo, questões que a sociedade ponha como pertinentes e relevantes para a configuração de novos acervos. Bem, Juliana? Bom, dando continuidade, né, ao que a Márcia colocou, além dessa questão, então, e desses ganhos que a Márcia colocou relacionados, né, à ciência cidadã, acho que uma outra questão que nós queríamos destacar, que nós separamos, né, na verdade, essa questão da ciência cidadã e da educação cidadã, para falar um pouquinho e relacionar com essas questões de uso e de possibilidades aí da plataforma, né, a gente gostaria de focar um pouquinho os ganhos, né, enfim, voltados para essa questão de uma educação cidadã, tá? Como a gente pode ver nesse infográfico, né, nesse slide que a gente está mostrando para vocês, né, a gente percebe que, relacionado à educação cidadã, a gente tem umas interfaces, né, com a própria ciência cidadã, né, mas além disso, né, essa plataforma, então, que reuniria, né, esses diferentes dados ou amostras, né, de dados linguísticos produzidos no território brasileiro, ou até, né, como a Márcia colocou, ou até poderia indicar aonde encontrar amostras desses dados, né, além disso, essa plataforma, ela pode nos possibilitar a integração desses dados, né, e principalmente, né, se a gente pensar para questões de educação, para mapeamento, né, verificação de demandas locais, planejamento de descrições necessárias, né, para a gente conseguir identificar, né, quais são localidades que ainda não foram mapeadas, descritas, línguas que não foram ainda salvaguardadas, né, nos possibilitar em planejamentos e, inclusive, revelar questões relacionadas à diversidade cultural, né, nos permitir, muitas vezes, fazer até produções de materiais, pensando até na
escola mesmo, né, permitir com que a gente, a partir desse banco de dados, né, dessas amostras, produzir materiais didáticos específicos, né, para determinadas comunidades, para determinados grupos sociais, né, inclusive isso foi algo que até já foi falado aqui, acho que nosso primeiro ciclo, na primeira atividade desse ciclo, né, foi ressaltar essa questão da necessidade, que às vezes hoje eu acho que também foi falado isso, né, a necessidade de ter materiais que são específicos para determinadas comunidades, né, relacionadas às questões de maximização de potenciais, né, pensando em esferas da educação, o desenvolvimento de tecnologias, né, a Márcia já até colocou, né, pensar como a partir desse material a gente pode desenvolver aplicativos, outros tipos de tecnologias, né, eu mesmo já tive alunas, né, orientando as minhas que desenvolveram aplicativos de celulares, né, a partir usando falas, né, de diferentes representativas de diferentes variedades do português, né, e se a gente tivesse já um lugar para buscar essas amostras, né, economizaria, inclusive, uma etapa dessa pesquisa, porque a gente poderia focar mais no desenvolvimento dessas tecnologias, né, a melhoria de gestão de materiais e avaliação de processos de ensino-aprendizagem, questões relacionadas à educação patrimonial, questões relacionadas à própria educação e ensino de português, pensando na variedade e nas diferentes línguas do Brasil para estrangeiros, né? E questões relacionadas à interação e atualização, né? Pensando em novas ideias, novas demandas, né? E novos insights que podem surgir relacionados que podem contribuir, né? Potencialmente para essas esferas de educação. Tá? Então, eu acho que aqui uma das nossas questões era justamente tentar mostrar, né, que a gente tem várias possibilidades e vários ganhos a partir da construção dessa plataforma, né, e acho que 2 deles estão muito relacionados à questão da ciência cidadã, né, e da educação cidadã. Eu acho que, né, essa plataforma, né, nós acreditamos que essa plataforma, além de tudo isso que foi apontado aqui, né, já principalmente pela Márcia na primeira parte da fala dela, né, essa plataforma ela também vem para nos ajudar no reconhecimento dessa, né, no reconhecimento no sentido de colocar em destaque essa realidade diversa do Brasil, né, algo que inclusive, né, e hoje inclusive até foi citado aqui, né, foi mencionado alguns exemplos, algo que já vem inclusive sendo apontado como dados como do próprio Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o INDL, né, pelo IFAM, né, tanto que se a gente acessar, essa é um print de uma página do INDL, né, que logo na primeira entrada tem lá uma notícia falando dessa diversidade linguística brasileira e comprovando, né, essas questões que a gente está colocando aqui, e um dos apontamentos é que no Brasil são faladas mais de 250 línguas, né, sejam elas línguas indígenas, de imigração, de sinais, crioulas, afro-brasileiras, né, e etc, etc, tá? E é óbvio, né, isso precisa ser reconhecido, precisa ser compartilhado, partilhado, precisa ser melhor explorado, inclusive para fins educativos, de educação cidadã, para fins de pesquisa, né, e que sejam pensados também, né, para comunidades locais, né, em que serão utilizados, inclusive, pensando em inclusão social, para acesso a diversas outras comunidades do Brasil e até mesmo fora do Brasil, como a Márcia já colocou, né. E aí, né, acho que, além de tudo isso que nós colocamos, eu acho que tem 3 questões que a gente precisa ressaltar sobre a construção dessa plataforma, né? É que essa plataforma em que armazenaria, né, essas diferentes amostras de diferentes dados linguísticos do Brasil, ou indicaria onde encontrar, né, vem nos reforçar, né, e vem nos dizer essa questão da gente confirmar e reconhecer essa diversidade, principalmente relacionada a questões de patrimônio linguístico e cultural, né, que eu acho que tem grande parte da população brasileira que ainda não tem muito conhecimento sobre essa diversidade e nem reconhece, né, a língua ou a sua própria língua, enfim, como um patrimônio, né. Esse repositório vem para pensar, né, em como a gente pode reutilizar materiais, né, que são produzidos, né, então, e permitir consultas, seja para pesquisas, para fins educacionais e às vezes até mesmo para curiosidade,
né? E venham, né, nesse sentido também, minimizar algumas carências, tá? Como carências de catalogação, de documentação, né, de repositório multilinguístico, que realmente seja um lugar que sirva de referência para diferentes consulentes, né, sejam das áreas educacionais, pesquisadores, ou até mesmo uma pessoa que queira saber um pouco mais sobre isso, sobre o Brasil, a sua diversidade, né, e que realmente esteja interessado em conhecer essa realidade. E nesse sentido, né, essa plataforma, ela realmente, eu acho que entra, além dessa questão do Go-Fair, né, e entra nessas discussões, né, e acaba sendo realmente um grande, né, banco de dados, ou como, né, os especialistas da área vêm usando o termo, né, Big Data, né, que realmente é algo que vem ser uma ferramenta muito valiosa e estratégica, né, que poderia ser usada, né, por toda a comunidade para organizar, para permitir análise, para permitir interpretações e reinterpretações, né, e realmente seria um lugar com grande volume de dados linguísticos brasileiros, né, usos úteis e que permitam usos e reusos diferentes e insights, né, ideias diferentes, né. Essa plataforma, né, como você até já usou esse termo, né, a plataforma da diversidade linguística brasileira, como do jeito que, né, que está sendo planejado, né, que está sendo organizado, né, ele vem realmente possibilitar uma criação de redes de cooperação entre pessoas de diferentes lugares do território nacional, né, e até mesmo internacional, vem contribuir para questões relacionadas à sustentabilidade e impacto da ciência, né, pensando na reunião de dados linguísticos, né, produzidos no território brasileiro, vem também interrelacionar, né, essa rede de possibilidades de sujeitos que tenham interesse também em questões relacionadas à salvaguarda, né, já que a partir do momento que a gente tem esse repositório e consegue fazer esse tipo de arquivamento de dados, né, a gente vai arquivar, vai guardar e vai, de uma certa forma, preservar, como já até foi falado aqui hoje, né, diferentes línguas, variedades, né, faladas, né, e produzidas, né, no Brasil, né. Vai permitir, vai mobilizar sujeitos, né, e possibilitar o interesse, o reconhecimento dessa nossa pluralidade, né, e de uma certa forma também vai permitir uma certa popularização e inovação, né, dessa área, né, possibilitar novos trabalhos, novas estratégias, novas tecnologias, como já foi falado aqui. Essa plataforma, né, além de tudo que tanto a Márcia como eu aqui acabamos de comentar, né, então questões relacionadas à aprendizagem, educação ampla, questões relacionadas a usos e reusos, seja para inclusive para ensino, né, relacionados à língua não materna no Brasil ou fora do Brasil, né, envolve engajamento e diálogo de pessoas de diferentes lugares, né, pesquisas participativas, né, envolve questões relacionadas à política linguística, mas também a gente não pode deixar de mencionar que uma plataforma como essa, ela também, né, atende demandas muito atuais relacionadas à ciência aberta, né, já que se a gente pensar nessa corrente muito forte, né, que vem se discutindo principalmente fora do Brasil e agora dentro do Brasil também, sobre o compartilhamento de informações e que atingem a sociedade de modo geral, tá? Bom, e para fechar, né, para fechar um pouquinho a nossa fala, né, eu acho que a gente não poderia deixar de mencionar muito rapidamente questões relacionadas à construção e o andamento desse projeto, né? É um projeto que ele surge de algumas discussões, algumas demandas, né? Como a Márcia já colocou, começou lá dentro do GT de Sociolinguística da Ampol, atingiu a Comissão de Sociolinguística e depois foi ganhando, né, novos pesquisadores, novos interessados, né? E oficialmente foi protocolado na Abralim no final de 2021. Tá? E nós começamos, né, as primeiras etapas desse projeto em 2022. Então, nós estamos ainda numa primeira etapa, né, que é uma etapa muito relacionada à questão de formação, né, de planejamento. Né? Nós inicialmente fizemos um planejamento de 3 anos, envolvendo algumas fases. Estamos numa fase de formação, de reunião de informações, de buscar pessoas que queiram, né, trabalhar conosco. Né? Então, inclusive, essa questão de engajamento, né, de
realmente buscar pessoas que tenham interesses, né? E estamos, né, agora, né, já começando a pensar em algumas questões relacionadas a estruturas e funcionalidades. E, de uma certa forma, né, outra coisa que a gente vem fazendo, como a gente está fazendo aqui hoje, né, eu acho que isso a gente vai fazer sempre, que é questões relacionadas à divulgação, né? Como pode ver, é um projeto que a gente fez a previsão dessas primeiras 3 fases iniciais, né? Mas que é um projeto, né, com muitos e muitos anos e com muitos desafios ainda. Né? Inclusive, até a gente colocou aqui o e-mail, né, data@bralin.org, né, para quem tiver interesse, até mesmo em compor, né, a equipe. Tá? Aproveitando para fechar a nossa fala, né, a Márcia já comentou alguns momentos que a gente realizou algumas publicações para dar notícias, para falar um pouco sobre algumas questões relacionadas a esse projeto. A gente aproveita para fazer também um convite, né, que vai ter o Festival de Conhecimento da UFRJ, e nós estamos com um painel temático e um papo virtual, né, a gente vai divulgar depois na rede, e como vocês podem ver, até pelo nome das pessoas aqui envolvidas nessas atividades, né, nós vamos discutir essas questões de patrimônio, moedas digitais, acervo, uso e reuso, e vejam que estão envolvidas pessoas da plataforma, a Camila, a Cecília do museu, mas a gente também tem pessoas da área de informática, né, pessoas da área da antropologia, o próprio Danilo, que esteve aqui no ciclo, ele vai estar lá com a gente, então é realmente um projeto que envolve, né, pessoas de diferentes áreas, né, e a gente sempre tenta agregar quando a gente, inclusive, faz a divulgação dessa plataforma. Tá? E aqui depois a gente pode deixar com vocês mais alguns dos materiais que a Márcia citou. Bom, acho que é isso, né? Eu corri um pouquinho agora no final, mas acho que era isso que a gente queria, né? Comentar com vocês e falar um pouquinho sobre essa ideia, né? Sobre esse projeto. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo ciclo, né? E que a nossa parceria com o museu possa continuar. Obrigada, Juliana e Márcia. Tecnologia, peço para trazer todo mundo de volta aqui para a tela. E, bem, como já deu o tempo já passamos aqui, só para vou fazer uma pergunta, enfim, vou passar umas perguntas rápidas aqui, não vou compartilhar todos os comentários que foram feitos aqui no chat, mas então vou começar passando uma pergunta da Bruna Franqueto para o Jorge, se ele poderia descrever brevemente a estrutura dos acervos da UNB, da UNB Lali, e o fluxo de trabalho para a sua produção. Eu vou falar todas as perguntas para agilizar, tá bom? Também tem uma pergunta do Marcos, do IFAM, para a Shang, né? Ela disse que foi muito interessante o diagrama lá que ela apresentou e perguntou se é possível acessá-lo pelo site do Museu do Índio. O Luiz Fernando também tem uma pergunta para a Shang, né? O Luiz Fernando Ferreira, que acho que eu sei quem é, mesmo que eu não esteja vendo a carinha dele aqui agora. Há diferenças na metodologia de produção das gramáticas pedagógicas a depender do grau de domínio do povo da língua ou são todas produzidas seguindo a mesma metodologia? Ele fala que está perguntando porque há etnias nos quais 100% das crianças entram na escola fluentes na língua e outras etnias nas quais a maioria das crianças chega na escola apenas com português. E aí ele ficou pensando se esses diferentes cenários teriam algum impacto em como essas gramáticas são produzidas e usadas. Aí o Marcos pergunta para a Márcia e para a Juliana sobre quais são as perspectivas de infraestrutura, de recursos, para abrigar essa plataforma com a Bralin. Começa o Jorge, por favor. Obrigado, Cecília. Bem, a pergunta é fundamental, é importante quando nós falamos de documentação, porque o Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas tem, assim, uma produção de acervo bastante diversificada. Primeiro, o próprio laboratório, quando surge, ele já herda décadas de material compilados pelo fundador, professor Arion Rodrigues, e pela cofundadora, depois, né, participante, professora Ana Sueli Cabral. Esses dados todos, né, vão sendo somados a uma intensa coleção de novos dados que vão sendo reunidos de maneira acadêmica, porque, como é um laboratório de uma universidade,
o principal meio de obtenção dos dados é por meio da pesquisa científica acadêmica, né, ligado, sobretudo, a estudantes indígenas, mas também a pesquisadores, né, estudantes, mestrado e doutorado do próprio laboratório. Hoje nós já temos alguns terabytes de dados, todos sistematizados, né, a partir da identificação das línguas, agrupadas em famílias e nos respectivos troncos, quando é possível. Com relação ao fluxo de produção, como eu disse, não há um fluxo dentro de um só projeto, porque o laboratório já conheceu diferentes projetos, né, que apoiaram a obtenção de dados linguísticos de comunidades indígenas. E, às vezes, um projeto possui características específicas para a sua obtenção. O certo é, todos os dados que chegam ao nosso laboratório, né, passam por um tratamento, né, são digitalizados, são armazenados, né, nesses grandes acervos que nós temos hoje, e que, com a pandemia, claro, isso diminuiu bastante o ritmo, e que agora nós começamos a retomar. Mas o material tem servido, sobretudo, para a produção de material acadêmico, eu já havia citado, e também materiais teóricos, né? Gramáticas, dicionários, e agora mesmo nós estamos também enveredando por esse caminho da produção de grandes bancos de dados e também do projeto do Atlas Sonoro das Línguas do Brasil, né? Que lembrou muito essa proposta, né, de documentação que as colegas acabaram de apresentar, né, a ideia de um Big Data em que realmente nós possamos armazenar. Isso é um grande desafio ainda, até institucional, porque envolve realmente a necessidade de você criar uma infraestrutura que não existe e confiar que a universidade vai continuar mantendo num prazo indefinido. Isso aí nós conhecemos muito perto. Então, a UNB hoje realmente tem passado por dificuldades financeiras, né, como a maioria das instituições federais, mas os nossos dados estão disponíveis para a pesquisa do público em geral, né, dos pesquisadores associados no Brasil e no exterior. É isso. Obrigada. Chang, por favor. Se quiser, inclusive, tem acrescentar as suas perguntas. A Bruna também pergunta se você poderia mostrar a estrutura de um acervo do Product, se der. Bom, sobre a pergunta do Marcos, né, a respeito do infográfico, aquele não está no site do Museu do Índio, porque, na verdade, aquele infográfico foi feito em um tempo, há alguns anos, né, está até publicado num livro, mas ele não está muito preciso, devo dizer. Mas a gente já refez, né, esses infográficos algumas vezes com maior precisão, porque os pesquisadores estão alimentando as novas informações e já é possível, com uma língua inicialmente classificada como pertencente a uma família, e aí foi considerada, depois de estudos aprofundados, considerou-se que aquela língua não está realmente naquela família, deve estar na outra família. Então, aquele infográfico é assim mais um panorama para uma visualização da diversidade mesmo, mas, na verdade, não está muito preciso. Por isso que nós preferimos não divulgar e repassar. É só mesmo para dar uma visão da diversidade, de como são as famílias linguísticas e os troncos linguísticos das línguas indígenas brasileiras. Tá certo? Quanto à segunda pergunta, sobre a produção das gramáticas pedagógicas, né, é certo que é um cuidado especial que se deve ter com o nível, né, de proficiência
das crianças, né, dos estudantes na língua que vão usar essa gramática pedagógica. Mas uma coisa assim, um aspecto dessas gramáticas pedagógicas que se destaca, que foi assim um estudo feito e uma metodologia desenvolvida pelo professor, nosso coordenador científico Luiz Amaral, é que elas são feitas com base na metodologia comunicativa, uma metodologia muito usada para explicar, para estudo de línguas de segundas línguas, né? Como português, quer dizer, como inglês para, né, espanhol, francês. Então, o aspecto principal é não apresentar as características gramaticais com um linguajar técnico, um jargão técnico, um linguistiquês, né? que os pesquisadores usam na descrição, nas gramáticas descritivas. Então, por isso que a gente faz com os nossos pesquisadores indígenas, de apresentar um fenômeno, né? e um fenômeno linguístico, e chamar atenção para aquele aspecto e fornecer e elicitar muitos exemplos daquele aspecto, né, da língua, e apresentar, e a partir daí muitos exercícios. Então, essa é a estrutura básica da gramática pedagógica. É uma apresentação, né, e um comentário, um comentário metalinguístico, uma explicação sobre esse aspecto, mas tudo, né, epilinguisticamente, quer dizer, numa linguagem coloquial, natural, sem jargão técnico, né, que é superlativo, sei lá, desinência disso, desinência daquilo, nada disso. Então, essa é a característica das gramáticas pedagógicas. São gramáticas que podem ser usadas nas escolas indígenas em todos os anos. Não é só, né? O professor pode escolher um aspecto e trabalhar com aquele aspecto, independente, né? É como uma gramática normal. Obviamente, o que eu ia falar? O aluno, um aluno que não fala aquela língua, fala só português, mas tem ascendência né, tem a voz, né, na língua indígena, né, ele vai aprender como uma segunda língua, vai aprender a sua língua, a língua da sua cultura, né, qualquer que seja, né, como uma segunda língua, se ele só fala o português. E aí a aprendizagem dessa língua não vai ser através de uma gramática. Uma gramática vai estar ali de suporte para o aprendizado da língua. Ele vai aprender a língua como uma segunda língua né, com todos. Ninguém aprende uma língua estudando direto na gramática. A gramática é para reforçar o entendimento das características, dos aspectos gramaticais daquela língua, né? E a gramática pedagógica tem esse design, uma apresentação, uma explicação epilinguística e muitos exercícios, a gente assim, muitos exercícios para explorar aquele aspecto, que seja singular plural, que seja, né, tempos verbais, que seja prefixos, sufixos e adjetivos. Tá certo? E é isso. Teve mais alguma coisa? A Bruna, que tá aqui, se poderia mostrar a estrutura de um acervo do Prodoclin. Mas, se você quiser, a Márcia e a Juliana podem ir respondendo enquanto você prepara isso. A gente ganhando tempo. Estrutura de um acervo, tá. Vamos procurar, né?
Respondo, Cecília. Eu teria que procurar aqui, não tenho agora. Teria que acessar ali para procurar. Eu acho que eu... Eita. Pode responder, Márcia. Isso. Acho que eu estou Obrigada devendo essa. Devia ter já... Tá bom, Bruna? Obrigada pela pergunta, Martins. Nós estamos conversando com pessoas da tecnologia da informação, computação, a respeito, para pensar uma estimativa de orçamento, né? Nossa intenção, então, nesses primeiros 6 meses, formação, né? Pensar em questões importantes para o desenvolvimento desse projeto, e, mais recentemente, né, até julho, que foi a última reunião, nós entramos em contato com uma pesquisadora da UFRJ, que trabalha com linguagem e sociedade, e ela coordena alguns trabalhos, por exemplo, Minervas Digitais, da UFRJ, e ela tem uma equipe, né, que é a Greco, né, e ela ficou bastante interessada, ela disse que é um desafio pensar em questões relacionadas a repositório, quer dizer, sair para ir para outra área, né, e pensar essa questão. Ela é especialista em repositórios de dados. Então, nós temos o diálogo, ela já fez até uma ação formativa nesse projeto. Ligado né? ao projeto. Ligado ao projeto. E é uma das pessoas que vai participar conosco de um dos... Não sei se é o papo virtual, se é o outro, né? O painel temático. É o painel temático. É uma das pessoas. Agora, o primeiro momento em que nós pensamos em fazer um orçamento mesmo, em encaminhar, foi no edital Resgatando a História. E foi até por conta desse edital do BNDES que eu entrei em contato também com o IFAM, né? Porque nós precisávamos de um espaço neutro, que não fosse a minha universidade ou da Juliana, para encaminhar o projeto. Mas aí, naquela ocasião não foi possível, nós encaminhamos pela UFRJ, que tinha outros projetos, como, por exemplo, relacionados ao Museu Nacional, né? Importante, e não tomou o rumo que nós esperávamos. E aí, em função disso, nós encaminhamos para a Abralim para que pudéssemos ter o apoio de uma instituição, né? E não de uma universidade específica. De uma universidade. Não, esse projeto está na universidade, porque acho que é aquilo que foi comentado aqui, né? A universidade pode existir, pode querer tirar, né? Então, a gente acredita que ficando numa associação, né? Porque é um projeto, na verdade, que ele vai precisar manutenção, colaboração, né? Atualização constante, permita, né? Que seja colocado dados constantemente, né? Então, é muito mais interessante que fique numa associação, né? Que seja... Até porque eu acho que nós acreditamos que é um interesse de linguistas e não só linguistas, né? Da comunidade de modo geral. Né? Só uma para complementar, acho que com essas conversas, né, relacionadas à infraestrutura, né, já nos foi falado, né, que nós temos que pensar no repositório e depois nas páginas para acessar esse repositório, diferentes maneiras de acessar esse repositório, né, e aí nós já pensamos em alguns softwares, até nos apontaram softwares gratuitos de repositório, né, inclusive a gente até viu um já que a própria USP, a FAPESP utilizam, né? Então, acho que é isso, a gente está ainda no começo, né, com algumas questões encaminhadas. Acho que teve um outro comentário. Aqui, a Maria Eugênia tinha falado do uso da plataforma do Tainacan, né? Que é utilizado para museus e instituições culturais, e se poderia ser usado, né, no caso de acervos linguísticos, e o Jorge e o Marcos Vinícius já foram comentando aqui, né? Então, eu não sei, né, se vocês conhecem a plataforma. Qual é a tecnologia? Porque a Maria Luísa Campos Machado chegou a falar do Dataverse ou do DSpace. Eu não sei qual é a tecnologia dessa plataforma. Por exemplo, nós não conhecemos todos os repositórios. Nós fizemos um levantamento, divulgamos na Abralim. Não sei nem se a Juliana tem esse link de novo, mas talvez Cecília depois possa encaminhar para quem está aqui, né? Justamente para conhecer quais são os bancos de dados no Brasil, para que a gente possa pensar na estrutura de uma plataforma, né? Só sabendo quais são as coleções existentes, ou as coleções de metadados. Nem todos vão querer compartilhar os dados, vão querer links, né? Vai ser mais um buscador, mas nós entendemos que a Abralim é esse espaço, é o espaço de referência para as diferentes formas, né, de manutenção, existência, armazenamento em repositórios. É isso. Obrigada. Pessoal, tem muitos comentários aqui, rolou uma conversa, um debate aqui no chat também,
Mas, dado o avançado da hora, eu vou encerrar aqui essa conversa. Eu gostei bastante dessa conversa de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. E agradeço a presença da Chang, da Márcia, do Jorge, da Juliana, do Carlos, da Amanda. E convido vocês, quem não viu ainda, né, os outros encontros, os 2 primeiros encontros estão no nosso canal de YouTube, no YouTube do museu. E esse aqui vai ficar também, daqui a alguns dias a gente sobe lá, caso alguém queira retomar ou divulgar. E é isso, e acompanhem também a programação do museu, já que a nossa próxima exposição vai se dedicar a línguas indígenas, então, por conta disso, estamos tendo toda uma movimentação, um ciclo de conversas, atividades relacionadas ao tema, que já foi muito falado aqui hoje também. Bom, um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Cecília. Obrigado, colegas.